Audiobook Acolhendo a Criança Interior, Cássia Fernandes. Capítulo 5. Consequência dos emaranhados. Quando os filhos crescem num ambiente de brigas, conflitos, abandono ou separação dos pais, esses emaranhados podem gerar consequências como relacionamentos desajustados e depreciação de si mesmo. É preciso olhar para a nossa história e analisar como certas dinâmicas podem causar dependência emocional e conflitos sobre a autovalorização. É a partir da consciência desse olhar que damos o primeiro passo para a libertação. No meu caso, por algum motivo inconsciente, eu não conseguia relacionar que o desajuste no relacionamento com o meu pai poderia ter gerado os vazios construídos pela carência. Então, fui crescendo com vários sentimentos de inadequação, problemas de autoestima e insegurança. A lealdade sistêmica inconsciente me fez atrair pessoas que poderiam me fazer sofrer pelos mesmos motivos daqueles do ambiente no qual cresci. Ainda adolescente, acabei me casando por pressão familiar, por conta da gravidez e vivendo uma história com alguns prejuízos emocionais. Apesar da incompatibilidade e mínima probabilidade de dar certo o relacionamento, ainda assim aconteceu. Éramos muito jovens e ambos vivíamos os mesmos vazios e necessidades. Nenhum de nós tinha como preencher o outro o que nos faltava. Desta união veio um presente, que é meu filho. Com o fim do meu casamento após 7 anos, segui pela vida com os mesmos vazios, só que eles estavam mais doloridos e pesados. Segui pela vida buscando migalhas de afeto e atenção em outros relacionamentos, na busca incansável por preencher aqueles vazios que a figura masculina gerava em mim. Continuei atraindo pessoas incompatíveis, sedenta por preencher aquilo que ninguém poderia me dar. Afinal de contas, precisamos estar inteiros para termos relacionamentos saudáveis. Ou então, a parte que está vazia gritará por socorro ao outro, o que é absolutamente injusto e infantil. Não podemos contabilizar essa falta na conta do outro. O engraçado é que hoje consigo falar ou escrever sobre isso de forma madura e amorosa. Até um tempo atrás era totalmente improvável que tamanha consciência se formasse a partir de minha busca pela cura e evolução. No contexto todo, os relacionamentos afetivos em minha vida eram efêmeros e eu colecionava decepções. Mesmo quando deixei minha cidade natal e fui morar numa capital, sozinha, por 2 anos e meio, esses conflitos internos não foram amenizados. Pelo contrário, quando eu ia visitar os meus pais, muitas dores e conflitos se potencializavam. O que pesava também era como meus pais levavam a dinâmica no relacionamento afetivo entre eles, de forma disfuncional. Na limitação em que viviam, sem ter consciências de possíveis males que poderiam refletir, passaram a vida colocando os filhos entre as brigas deles. Aqui os problemas emocionais só cresciam. Em nenhum momento eu percebia que o mais justo e adequado seria eu buscar ajuda com a psicoterapeuta para evitar o desgaste e sofrimento em que me encontrava. Nesta época e nos ambientes em que eu circulava, existia um preconceito enorme com a psicoterapia. Fui levado ao limite e quando o corpo já não dava mais conta, precisei fazer tratamentos psiquiátricos devido à depressão e que por ser um processo com a medicina, o preconceito era um pouco menor. Nada disso teria sido necessário se tivesse ao meu alcance as psicoterapias de hoje. Por toda uma vida, minha mãe acusava meu pai pelos seus erros, induzia que tomássemos partido dela e seguia com severas acusações. O mais estranho, embora o relacionamento deles fosse claramente disfuncional, foi que eles mantiveram o casamento e que trouxe mais ônus que bônus para os filhos. Existia um movimento de amor interrompido em relação ao meu pai que estava me desconectando com a força da vida. É como se aquele afeto não recebido tivesse causado tanta dor que inconscientemente passei a excluir o vínculo por proteção para evitar novos sofrimentos. Essa é uma postura muito incoerente, pois é justamente aí que perdemos ainda mais força. É como uma árvore que adoece suas raízes. Hoje está claro que eles deram o que podiam em termos de afeto e atenção. Tudo o que faltou foi porque eles não tinham para dar, simples assim. Eles também não receberam e estavam repetindo padrões do sistema familiar deles.
mas descobri isso depois de muitas dores e um alto custo à minha saúde. Crescemos e desenvolvemos estratégias para suportar a dor e para nos proteger, e assim nos enredamos a novos emaranhados. Minha experiência de vida me fez enxergar a importância de curar questões emocionais pela raiz, olhando para onde tudo começou. Assim, fui buscar meu caminho de evolução e despertar de consciência. Nesse caminho, cheguei a uma criança interior esquecida e ferida por suas dores imensas e emaranhados profundos. Se não formos à origem do problema, vamos lidar com camadas superficiais e as questões emocionais são resolvidas de forma superficial também. Só na raiz do problema é possível curar de forma profunda, ressignificar tudo o que foi para dar espaço ao que será. Eu não teria a percepção, a sensibilidade, a amorosidade se a cura da criança interior não tivesse feito parte do processo de crescimento. É nela que mora a força, a coragem e o entusiasmo de nossa essência. Ela é nossa fonte de luz. O que fica dessa experiência é que não cabe a nós julgar os relacionamentos de nossos pais, disfuncionais ou não. Mesmo que tenham sofrido as consequências pelo simples fato de ser a história deles, o julgamento nos vincula a permanecer na incompreensão do destino deles, nos prende aos emaranhados.